Bom, sejam todos bem-vindos. Letícia, só um minutinho Não, que tudo bem. tá demorando um pouquinho aqui. Tá. Tem dia que acontece isso com o e-mail institucional, tá? Uhum. Mas acho que logo já vai dar certo. Pode começar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Semana da Matemática, a 26ª. E com a gente que hoje, a gente tem a Isabelle, que ela é graduanda em licenciatura em Matemática pela UFJF desde 2017. Ela participou também do PIBID por 1 ano e meio, onde teve contato com a sala de aula pela primeira vez. Produziu e conheceu vários materiais que podem ser usados para ensino de matemática e é bolsista do projeto de extensão Matemática para Deficientes Visuais desde abril de 2020. Agora eu vou passar a palavra para ela. Bom dia, gente. Como a Letícia aí falou com vocês, eu sou a Isabelle, participo do projeto aí de Matemática para Deficientes Visuais 2021. E antes da gente começar a apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto, tá? Bom, ele foi idealizado pela Ana Tércia em 2017 e atualmente é coordenado pela Sofia. Eu sou orientada pela Tatiana, que está aí presente com a gente. E além de mim, né, que sou bolsista do projeto de extensão, a gente tem mais 2 alunos que são bolsistas de treinamento profissional. Um deles é com ênfase no ensino fundamental e o outro no ensino médio, tá? O projeto tem como objetivo aí promover ao aluno deficiente visual o acesso a conteúdos matemáticos através de recursos adaptados, né? De acordo aí com uma pesquisa realizada pelo IBGE, no Brasil, a gente tem 6,5 milhões de deficientes visuais, né? E diante disso, o projeto aí, nós que participamos, a gente desenvolve, a gente faz adaptação de materiais para incluir esses alunos na sala de aula. Então, é um projeto bem inclusivo mesmo, tá? E agora eu vou apresentar para vocês 2 materiais que podem auxiliar os alunos, não só os não videntes, mas também os videntes, a compreender a matemática na sala de aula. Tá? Vou começar a apresentar aqui para vocês. Tá aparecendo direitinho a tela? Está. Bom, vou começar então pela Torre de Hanoi. Tá? Bom, a Torre de Hanoi, eu gostaria de primeiro perguntar se você sabia que é possível aprender matemática utilizando a Torre de Hanoi, né? Vou mostrar para vocês o que é essa torre, tá? A Torre de Hanoi é um quebra-cabeça, como está aqui na imagem para vocês, que consiste numa base que contém 3 pinos. Tá vendo? São 3 pinos. Eles podem estar dispostos tanto na horizontal ou nessa forma que está aqui, tá? Em um dos quais desses pinos são dispostos alguns discos, tá? Uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. Joia? O problema, esse jogo, né, ele consiste em pegar todos esses discos e montar uma nova torre em outro pino qualquer, tá? Então, eu tenho que pegar esses discos e transferir para um outro pino qualquer, tá? Sem de maneira alguma, que um disco maior fique em cima de um menor, certo? Bom, existe uma lenda, né, por trás das torres de Hanoi, que foi proposto pelo matemático francês Edouard Lucas, em 1883. Ele elaborou uma lenda, né, sobre uma torre muito grande, a Torre de Brahma, que foi criada aí no início dos tempos, com 3 hastes contendo 64 discos concêntricos, tá?
o criador do universo aí, também criou uma comunidade de monges cuja única atividade seria mover os discos da haste original para uma haste de destino, tá? Ele estabeleceu que o mundo acabaria quando os monges terminassem sua tarefa. Porém, os monges deveriam respeitar 3 regras na sua execução. Essas regras é o que a gente utiliza até hoje, tá? Para realizar esse jogo. Bom, primeiro, podia-se mover um único disco por vez, certo? Então, eu não posso pegar 3 peças de uma vez e colocar em outro pino, tá? É apenas um por vez. Um disco maior não podia ser colocado sobre um disco menor, tá? Como eu falei no slide anterior. E um disco devia estar sempre numa das 3 hastes ou em movimento. Então, eu não posso, por exemplo, pegar um disco, colocar na minha mesa, continuar o jogo. Não, ou eu coloco num pino, ou eu estou movimentando de um pino para o outro, tá? Bom, a solução, né? Não tem nada que a gente pode afirmar sobre a Torre de Hanoi, sobre a quantidade máxima de movimentos que eu posso realizar, tá? Tipo assim, você vai fazer tanto. Não. O que eu posso afirmar é o número mínimo de movimentos para conseguir transferir todos os discos do primeiro pino a um outro pino, tá? E para isso a gente utiliza a fórmula matemática 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de discos. Eu vou falar um pouquinho dessa fórmula mais na frente também, tá? Por exemplo, aí, uma torre de Hanoi com 4 discos. São necessários 15 movimentos, né? 2 elevado a 4, 16, menos 1, 15. 7 discos são necessários, no mínimo, 127 movimentos. 15 discos são necessários, no mínimo, 32.767 movimentos. Então, pensa, gente, se você não errar nada, se você fizer tudo certinho, você faz com 32.767 movimentos. Você pensa se não vai demorar isso daí ou se vai fazer rapidinho. Vamos lá. E agora, eu vou colocar aqui, ó, a minha torre aqui. Vixe. Para vocês, para eu explicar um pouquinho da matemática. Ó, aqui eu tenho minha torre. Vou colocar ela com 4 discos, tá? Vamos lá, vamos ver qual que é a quantidade de movimentos mínimo que cada disco gasta para formar uma nova torre, tá? Quando eu estiver falando de quantidade de movimento que eu vou gastar, no caso é a quantidade de movimento para formar uma nova torre, tá joia? Olha só, vamos lá então. Meu primeiro disco, eu gastei um movimento, ok? Meu segundo disco, eu vou gastar 2 movimentos, certo? O meu terceiro disco, eu vou gastar 2, 3, 4 movimentos. O meu quarto disco, eu vou gastar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimentos. Ó, consegui fazer com 15, que é o número mínimo de movimentos que eu poderia utilizar para construir uma nova torre. Então, eu fiz em 15. Só que não é todo mundo que consegue fazer, né? Custei para fazer, hein? Foi muitas tentativas. Mas o que vocês percebem? Olha só, no disco 1, eu gastei um movimento. No disco 2, eu gastei 2 movimentos. No 3, eu gastei 4 movimentos. No disco 4, eu gastei 8 movimentos. Vocês conseguem compreender que a gente está trabalhando aí com a potência de 2?
né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante, até 2 elevado a n. Tá? Então, o mínimo de movimento que a gente trabalha, né, é a soma de cada um desses movimentos. Ó, aqui eu gastei 1, aqui eu gastei 2, 4, 8. Então, é 1 mais 2 mais 4 mais 8. Se a gente fizer essa soma, vai dar 15. Né? Então, essa fórmula aqui que a gente está utilizando, 2 elevado a n menos 1, ela vem da soma de uma PG, né? A gente sabe que uma progressão geométrica aí é a soma dos seus termos, né? Que é a fórmula geral, é A que multiplica A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1, onde A1 é o primeiro termo e Q é a razão. Então, o que a gente fez? A gente tem que a nossa razão é 2, e que o primeiro termo é 1, então a gente apenas substitui na fórmula e a gente tem como resultado a 2 elevado a n menos 1, que é a fórmula do movimento mínimo, tá? E é com o que a gente vai trabalhar hoje. Tá joia? E é interessante também essa fórmula, porque como a fórmula 2 elevado a n menos 1, ela está em função de n, né? Então, também dá para a gente trabalhar com função. É bem interessante, dá para a gente brincar bastante. E assim, agora eu vou mostrar para vocês 2 atividades que podem ser trabalhadas com os alunos, tá? A partir desse jogo da Torre de Hanoi, tá? E da quantidade mínima de movimentos, tá? Igual essa torre aqui, ó. Essa torre aqui, ela inicialmente tem 3 discos. E após eu já ter feito algumas movimentações, ela ficou nesse formato aqui, ó, da imagem. Certo? Aí a primeira coisa que eu quero saber, qual é o número mínimo de movimentos que podem ter sido efetuados até essa posição? Bom, ou eu posso fazer com a minha torre, né? Que eu vou colocar aqui, ó, 3 movimentos. Eu comecei assim, né? A minha torre. Ó, agora vamos ver para chegar nessa torre aqui o número mínimo de movimentos que eu vou gastar. Ó, vou gastar 1, 2, 3 movimentos. Tá vendo? Então, eu gastei 3 movimentos. Matematicamente, a gente pode escrever dessa forma. A torre 2, ela é formada por 2 discos, né? Então, basta jogar isso na fórmula. Se ela é formada por 2 discos, eu quero saber qual é o número mínimo de movimentos que ela gastou para formar essa nova torre, tá? Então, eu faço isso, 2 elevado a 2, basta jogar o número na fórmula, menos 1, que vai ser igual a 3, tá? Mesma coisa do joguinho, né? Agora, qual é o número mínimo de movimentações necessárias para finalizar o jogo? Bom, como eu falei aqui para vocês, a nossa torre, ela começou com 3 discos, né? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve calcular o mínimo de movimentações necessárias com 3 discos, né? Feito isso, eu retiro a quantidade de movimentos que eu já fiz para chegar na torre 2, né? E ver quanto que falta para eu terminar o meu jogo, tá? Aí eu fiz aqui para vocês. Ó. Aí eu expliquei direitinho, né? Se a gente sabe que 3 discos, que a gente tem 3 discos, então 2 elevado a 3 menos 1, a gente tem 7. Então, ao todo, com uma torre de 3 discos, a gente tem, no mínimo, 7 movimentações. E como a gente já realizou 3 movimentações, faltam 4 para a gente obter a quantidade mínima de movimentos necessários para finalizar esse jogo. Tá? Essa foi a primeira atividade, uma primeira ideia, né? A segunda atividade é bem parecida, é o seguinte. Gabriel está manipulando a torre de Hanoi e varia o número de discos em cada partida. Letra A. Jogando com 5 discos, ele já efetuou 24 movimentos.
Para terminar o jogo, quantos movimentos, no mínimo, ele ainda deverá realizar? Bom, é a mesma ideia da letra B da atividade 1, certo? Eu comecei a minha torre com 5 discos. O que eu faço? Primeiro eu vejo a quantidade mínima de movimentos que eu posso fazer com 5 discos. E como eu já realizei 24 movimentos, basta subtrair o resultado que eu achei por 24. E assim eu acho quantos movimentos faltam, certo? Se eu estiver indo muito rápido, gente, estou te falando. Bom, aí eu faço aí para vocês, né? Para a gente achar um número mínimo de movimentos, basta a gente aplicar na fórmula, tá? 2 elevado a 5 menos 1, que é igual a 31. E como o Gabriel aí já realizou 24 movimentos, a gente faz 31 menos 24, e a gente tem que, para finalizar o jogo, ele vai realizar ainda no mínimo 7 movimentos. Tá? Agora eu vou fazer com você essa letra B, tá? Que nada mais é do que a gente já está fazendo mesmo. Olha, jogando com N discos, descobriu que teria que efetuar 2.047 lances, no mínimo, para completar o desafio. Qual é o número de discos? Bom, basta jogar na fórmula 2 elevado a n menos 1, que é igual a 2.047. O interessante é que aqui a gente também consegue trabalhar equação exponencial, né? E a gente tem aí, colocando na potência de 2, que n é igual a 11. Então, o número de discos que, no mínimo, tem 2.047 movimentos é 11. Tá certinho, gente? E agora eu queria saber se alguém quer resolver para mim uma torre de Hanoi contendo 5 discos. Se ninguém quiser, eu posso fazer, gente. Deixa eu ver aqui se alguém vai querer. Alguém vai querer? Alguém vai querer participar, gente? O link foi enviado aqui no chat. Aí, se alguém quiser participar, a Isabelle para de compartilhar a tela e a pessoa compartilha. Alguém ou ela? Eu vou fazer aqui então, gente. Joana quer participar. Ah, é? Então tá. Posso parar de apresentar? Pode. Tá. Conseguiu abrir o link, Joana? Só um minutinho que eu vou tentar compartilhar aqui. Tá lá. Porque em geral eu compartilho minha tela inteira, né? Mas eu quero mudar. Deixa eu ver se aqui. Tá aparecendo? Está. Cadê vocês? Eu sumi aí. Peraí. Bom, vocês Tá estão me vendo vendo. então, né? Tá. Sim. É com 5, né? Que chique você, hein? Já estava com 6. 5 é pouco, né? Então tá bom. Pode ir? É viciante. Vou lá, hein? Posso continuar, né? Pode. Só não tô contando, hein? Só tô fazendo. Ele está contando para você. Tá. Ah, é. Uhum. Ele é mais esperto do que eu. Claro. Aqui. Aqui. E esse, né? Com 4 chegou no mínimo certinho. Vamos lá. Agora tem que começar a pensar de novo. Vamos ver. Esse aqui. Esse aqui. Isso. E essa vem pra cá. Essa vem pra cá. Esse vem pra cá.
Pra cá. Ficar atento, né? Senão a gente faz mais jogada do que precisa. Uhul! Arrasou. Confesso que tive que treinar bastante, viu, para conseguir ficar aí no 31. Palmas para mim. Arrasou, Joana. Obrigada, Não é Joana. fácil, não. É o que a Joana falou mesmo, tem que pensar. E aí, quando vocês forem treinar, vocês vão ver que tem uma sutileza quando você está trabalhando com um número par e um número ímpar de discos. Ah, isso eu não tinha pensado, não. Tá aparecendo para vocês? Está? Bom, deixa eu ver aqui então. Meu Deus. Então, agora que a gente já resolveu aí uma torre de Hanoi contendo 5 discos, vou mostrar para vocês 2 materiais aí que podem ser feitos em casa, é de baixo custo, né? Vou explicar para vocês como que eles são feitos, tá? Aqui na imagem 1, eu tenho um material todo feito de EVA, tá? A base é feita de EVA, os discos são feitos de EVA, e cada pino é feito com aquele corpo de acrílico da caneta. Olha que interessante. É um material de muito baixo custo e que dá para a gente brincar facilmente, né? Aí agora na imagem 2, eu tenho um material todo feito de isopor, tá? Tanto que aqui, ó, os discos não são discos, né? São quadrados, mas não tem problema, tá? Você pode colocar aí do jeito que você preferir. É só importante lembrar que tem que estar em ordem crescente, tá? De cima para baixo. E é muito importante ressaltar também, tá? Que esses palitinhos aqui de churrasco, né? Que estão como pinos, eles devem estar com a pontinha deles cortada, né, para não machucar o dedinho dos alunos, tá? Bom, mostrei para vocês aqui um pouquinho sobre a Torre de Hanoi, e agora eu vou mostrar um pouquinho sobre os quadrados mágicos. Deixa eu só ver aqui. Help, internet. Aí, deixa eu ver se vai ir rapidinho. Vou apresentar aqui para vocês. Nem perguntei, alguma dúvida, galera? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre os quadrados mágicos, né? Não sei se vocês assistiram a oficina da Bia, mas foi muito legal, inclusive. E eu vou falar um pouquinho também sobre os quadrados mágicos. Bom, vou falar um pouquinho da origem, mas não vou entrar nisso, vou só falar uma curiosidade mesmo, né? A gente não sabe ao certo a origem dos quadrados mágicos, mas há registro deles em épocas muito antigas, na China, na Índia, e o primeiro quadrado que foi registrado foi um quadrado 3x3, que é o mais conhecido, né? E foi visto em um manuscrito árabe, e atribuído a Apolônio de Tiana, por Marcelin Berthelot. Durante a Idade Média, aí, né, os quadrados mágicos eram muito populares pelo uso em pentágonos e talismãs. Tentáculos e talismãs. Eles eram associados a planetas, né, que atribuíam a eles o poder de atrair proteção astral. Aí eu coloquei aqui uma imagem aí do primeiro registro do quadrado mágico, tá? Bom, agora a gente vai definir, né, o que é um quadrado mágico, que ele é uma tabela quadrada de lado n, preenchida com os números de 1 a n ao quadrado, onde a soma dos seus números, das linhas, das colunas, das diagonais, é o mesmo, tá? E nenhum desses números se repete, tá joia? Eu coloquei aí para vocês uma imagem de um quadrado clássico 3x3. O que é um quadrado clássico? Quadrado clássico é que ele obedece toda a definição que eu escrevi aqui para vocês. Então, esse aqui é um quadrado clássico,
certo? É um quadrado 3 por 3, tá com números de 1 a n ao quadrado, né? De 1 a 9, e a soma de toda a coluna, de toda a linha, de toda a diagonal é 15, certo? Vamos então falar um pouquinho sobre a constante mágica, né? Que é esse númerozinho aqui que tem que ser o mesmo, né? Para cada linha, coluna, diagonal, enfim. Bom, a constante mágica ou a soma mágica aí de um quadrado mágico é a soma dos números de qualquer linha, coluna ou diagonal de um quadrado mágico, tá? Se a gente tiver um quadrado mágico que seja clássico, igual eu falei para vocês, igual eu mostrei anteriormente, que obedeça à definição, essa soma mágica, a gente pode utilizar achar essa soma mágica utilizando a fórmula, que a gente soma todos os números de dentro desse quadrado mágico e divide pela quantidade da ordem, tá? Coloquei aí na qual n é o número de linhas ou colunas do quadrado mágico de ordem qualquer. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então, em que consiste essa fórmula, né, da soma mágica? Bom, eu somo todos esses números aqui, ó. Somo tudo, 2 mais 7 mais 6, enfim, até mais 8. Somo tudo aqui e divido isso pela quantidade aqui, ó, que eu vou ter que distribuir para cada um. Então, aqui eu vou ter que distribuir 3, né? 3, 3. Então, eu divido pelo número da ordem, certo? Divido aqui, então, por 3. Então, olha só. Coloquei até aqui com exemplo, ó. Eu vou somar 1 mais 2 mais 3, mais 9, e vou dividir por 3, certo? E assim eu vou encontrar 45 dividido por 3, que é igual a 15. Tá? Então, eu posso realizar das duas maneiras, tá? Mas esse daqui é apenas quando é um quadrado mágico clássico. Joia? E a gente pode classificar aí esses quadrados em 3 tipos, tá? Os imperfeitos, que eles não obedecem todas as regras de um quadrado mágico, né? A exemplo aí, um quadrado mágico em que a soma de todas as linhas e todas as colunas são a mesma, mas a da diagonal não é, tá? Os hipermágicos, que além das regras da definição, eles ainda têm propriedades adicionais. Joia? Por exemplo, em um quadrado mágico, onde se eu trocar 2 colunas de lugar, ele ainda forma um outro quadrado mágico, tá? E os diabólicos, só o nome aí já diz, né? São quadrados hipermágicos, com propriedades muito complexas, e a gente já vê aí, só pelo nome, o quanto que ele deve ser difícil, né? A gente tem aí agora um método, por curiosidade, de construção de Yang-Hu. Não sei se é assim que fala, gente. Yang-Hu, sei lá. Que é o método da pirâmide, que a gente usa para ajudar a resolver quadrados mágicos 5 por 5. Tá? Lembrando, gente, que esse quadrado 5 por 5, ele não pode ter nenhum número dentro, tá? Ele tem que estar limpo, ele tem que estar branco. Não assim, tá? Tem que estar branco, limpo. E vou explicar para vocês como é que a gente trabalha com ele. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um quadriculado 9 por 9, certo? Dentro desse quadrado 9 por 9, no centro, eu faço um quadrado principal 5 por 5, que é o que eu quero resolver, certo? Na linha horizontal central, que é essa linha aqui, ó, eu vou começar formando sempre uma pirâmide, né? Olha só, 1, 2, 3, aí o 3, ó, ele já entrou dentro do quadrado mágico. Então, vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu volto lá em cima. Por que eu não volto aqui ou aqui? Porque o meu objetivo é formar uma pirâmide, certo? Então, eu colocaria aqui. Aí vai, 6, 7, 8, 9. Ó, você já viu que o 7, 8, 9 também já estão dentro do quadrado mágico. Tá? Aí 10. Aí volta aqui, 11, 12, 13, 14, 15. Volta aqui. E pronto, fiz isso. Certo? Então, eu já coloquei alguns números aqui dentro desse quadrado mágico. Tá? E o que ficou de fora? O que eu faço com ele? Olha só. O que a gente vai fazer é encaixar esses números no quadrado mágico.
tá? Vamos olhar aqui, ó. O 1, o 2 e o 6. Ele encaixa aqui? Não, não encaixa, tá vendo? Mas se eu pegar ele perfeitamente, ele vai encaixar aqui no lado direito. Ó, até coloquei aqui uma imagem para vocês. Olha só como que ele é uma mini pirâmide, né? Ele vai encaixar como se fosse um quebra-cabeça mesmo, ó. Encaixei aqui no lado direito. O 24, o 25 e o 20 vai encaixar perfeitamente do lado esquerdo, né? Assim como o 4, o 5 e 10, que vai encaixar em cima, e o 16, o 21 e o 22, que vai encaixar aqui embaixo, ó. Então, é isso. Assim eu completo o meu quadrado mágico 5 por 5. Lembrando que ele tem que estar limpo, tá? Se tiver algum número aqui nele, já não se pode afirmar nada sobre esse método. Agora, vou falar com vocês como resolver um quadrado mágico 3 por 3. Assim, vamos lá. Em um quadrado mágico 3 por 3, eu vou completar ele com números de 1 a n ao quadrado, ou seja, de 1 a 9, certo? De 1 a 9, eu tenho quantos números ímpares? Eu tenho o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Tenho 5 números ímpares. E quantos números pares? Eu tenho o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu tenho 4 números pares, certo? Guardem isso aí para vocês. E olha só, a gente viu lá atrás que o resultado de um quadrado mágico 3 por 3 clássico, tá? Que a gente está trabalhando com quadrado mágico 3 por 3 clássico, ele tem a soma mágica dele 15. E 15 é um número o quê? Ímpar. Então, eu vou jogar com essas combinações para tentar achar, tipo, uma formulinha para poder encontrar o quadrado mágico perfeito, tá? Então, olha aí, eu coloquei aí as possíveis combinações de 3 parcelas, né? Porque quadrado 3 por 3. Então, vamos lá, eu posso ter par, 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 que eu vou ter como resultado par. Para mim já não importa, para mim não interessa, porque eu preciso de um resultado ímpar, tá? Eu tenho par, par, ímpar. Tenho como resultado ímpar, ok, posso usar. Par, ímpar, ímpar. Também tenho como resultado par. Então, para mim também não ajuda. Ímpar, ímpar, ímpar. Tenho como resultado ímpar. Então, também posso utilizar. Então, eu vou focar aqui no par, par, ímpar e no ímpar, ímpar, ímpar. Então, agora a gente vai analisando as possibilidades, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é no número que vai estar no meio, aqui, ó, central. Se ele vai ser par ou se ele vai ser ímpar. Então, primeiro a gente vai analisar se ele for par. Bom, coloquei ele aqui, par. Só que para ele ser ímpar, né? Para isso aqui, essa diagonal aqui ser ímpar, ela tem que obedecer aqui, ó, o item B. Ela tem que ser par, par, ímpar. Então, eu poderia colocar dessa forma, certo? Pode ser ao contrário também, tá, gente? Porque o quadrado mágico, ele vai girando. Então, esse aqui pode estar aqui, esse lá, enfim, tá? Agora, vamos lá. Dessa forma aqui, vai levar a gente a duas situações. Essa situação aqui, tá? Que é a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa com a outra diagonal, com essa diagonal aqui. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu tenho que terminar de completar esse quadrado mágico aqui com o objetivo das linhas das colunas e das diagonais serem ímpar, certo? Ó, aqui a minha diagonal é ímpar, aqui a minha diagonal é ímpar. Para fazer com que essa linha aqui fique ímpar, o que eu teria que colocar aqui? Ímpar, beleza? Beleza, coloquei aqui o ímpar. Só que para essa coluna aqui ser ímpar, eu vou aqui precisar colocar par. Igual eu coloquei aqui, ó. Essa coluna vai ser ímpar. Só que essa linha aqui, ó, vai ficar par, par, par. Então, essa linha aqui eu vou ter como resultado par. E não é isso que eu quero. Eu quero um resultado ímpar. Então, essa já não é uma situação que a gente vai poder trabalhar, tá? A segunda
situação, é o mesmo raciocínio, né? Igual eu falei, o quadrado ele pode ter uma rotação, tá? Então, é a mesma ideia. Vamos lá. A gente já tentou com par, né? Agora vamos ver com ímpar? Vamos lá. Vamos colocar aqui o ímpar no meio. Vamos ver primeiro colocando ele todos os ímpares aqui, ó. Que é a nossa letra D lá de combinação, né? Ímpar, ímpar, ímpar. Fiz isso com as duas diagonais, tá? Essa maneira de dispor os números não vai ser uma solução, né? Porque se eu completar as demais casas com par, certo? Porque aqui, ó, eu tenho... Vocês lembram que eu falei que a gente tem 5 ímpares e 4 pares? Eu já completei aqui com todos os ímpares que eu tinha. Sobrou só os pares. E se eu completar com par aqui, vai dar tudo par. Porque um ímpar com ímpar é par, certo? Com par dá par. Então, também não é uma solução. Vamos ver essa segunda opção. Bom, eu coloco um par, ímpar, par, né? Que eu vou ter como resultado ímpar. E ímpar, ímpar, ímpar. Que eu também vou ter como resultado ímpar. Só que isso aqui também não vai ser uma solução para mim. Porque eu vou precisar, para isso aqui, para esse quadrado mágico dar um resultado ímpar, eu vou precisar completar isso tudo aqui com par. Só que eu só tenho 4 pares de 1 a 9. E aqui eu vou precisar de 6, porque ó, eu já usei 2, e para dar ímpar eu vou ter que completar com mais. Então também não é uma solução. Agora aqui, vamos ver essa daqui. Ímpar, 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 par, ímpar, par. Bom, se a gente fizer uma rotação, é a mesma coisa disso aqui, certo? Então, também não vai ser solução para gente. Agora, vamos ver isso aqui. Eu coloco o ímpar central, coloco par, 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 par. Vai dar certo, vocês concordam? Porque o que sobrou para eu completar é número ímpar. Aí eu vou colocar ímpar, 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 ímpar. Par com par dá par, mais ímpar, ímpar. Entenderam? Então, se a gente completar aqui com os números ímpares que a gente tem faltando, né? A gente vai achar todas as linhas, colunas, diagonais, tendo como resultado o número ímpar. Tá? Então, a gente já achou que o formato aí desse quadrado mágico é dessa forma. Tá? Agora, a gente vai analisar as combinações que resultam em 15, contendo 2 números pares, para a gente preencher as duas diagonais, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, as possíveis formas, né? Notem que aqui, ó, o 2 mais 8 mais 5. Notem que a gente tem 4 combinações que a gente utiliza o número 5, tá? E o único ímpar que se apresenta na 4 das adições anteriores é o 5. Então, a gente conclui que ele deve ser o número que vai ficar de centro, né? Porque ele vai ter acesso a mais combinações. Tá joia? Aí, as disposições aqui do número 4 e 6. Na outra diagonal não vai alterar o resultado, que é uma rotação da solução, né? E depois é só adicionar os números restantes. Tá joia? Aí, essa daqui são as possíveis soluções para um quadrado mágico 3×3. Tá? Se a gente observar o 5, o centro de todos. E isso aqui nada mais é do que um quadrado mágico que vai sofrendo rotação e espelhado, enfim, tá? Mas é sempre da mesma forma. E agora eu vou fazer uma atividade com vocês, tá? Olha só. Primeira coisa, a gente viu um quadrado mágico, que parece ser mágico. Primeira coisa que a gente vai fazer, tentar achar a soma mágica, a constante mágica dele. Olha só, então o jeito que eu consigo aqui, se eu bater de olho nesse quadrado, ele é clássico? Não. Por que ele não é clássico? Porque aqui, ó, já apareceu para mim o 10. E 10 é maior que o 9, né? Que é o n ao quadrado.
Então, já não é o quadrado clássico. E se a gente for descobrir aqui a soma mágica, que a gente pode encontrar somando aqui a diagonal, a gente vai ter 9 com 9, 18. Então, a soma mágica desse quadrado vai ser 18. E assim, basta a gente completando, né? 10 mais 3, 13, para chegar a 18, 5. E assim a gente vai completando o nosso quadrado mágico, tá? Aí aqui eu achei o 5, 5 com 9 dá 14, mais 4, 18. 4 mais 6, 10, mais 8, 18. 8 mais 3, 11 mais 7, 18. 7 mais 2, 9, com 9, 18. Então é isso, aí a gente consegue construir o nosso quadrado mágico, tá? E aqui, gostaria que alguém me desse alguma ajuda, alguma coisa que me ajudasse a descobrir aí como é que eu completo esse quadrado aí. Alguém tem alguma ideia? O que eu posso fazer primeiro? Bati o olho, o que eu posso fazer? Já sei que a soma mágica é 65. Preencher a primeira linha, né? Sim. Primeira coisa que a gente vai fazer é preencher a primeira linha. Se eu somar aqui, ó, 14 mais 1 mais 22 mais 18, eu vou ter 55. Para eu chegar em 65, posso colocar 10 aqui, certo? Preencher com 10. Mas e agora? O que eu vou fazer? Aqui eu preciso de 2 números. Aqui eu preciso de 2, de 2, de 2, de 2. Então, esse 10 aqui, ele não me ajudou a completar o quadrado. Então, eu preciso de mais alguma coisa. O que eu poderia fazer? Alguém sabe? Bom, vou confessar para vocês que eu passei um pouquinho de aperto para resolver esse quadrado mágico. Eu coloquei o 10 aí e falei assim, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Não sei o que eu faço. Aí, o que eu fiz? O quadrado mágico de 5 por 5, ele começa a ser também um pouco de tentativa, né? Então, eu pensei numa ideia, falei assim, vou fazer, vamos ver se vai dar certo. Aí, o que eu fiz? Pensei lá no método da pirâmide que a gente trabalhou, falei assim, o meu 1 tá aqui, vou começar a adicionar para baixo. Vou fazer o 2, o 3, o 4, o 5 e vou fazendo. Vai que eu consigo alguma coisa. Aí eu falei assim, pensei comigo, né? Vou colocar o 2 aqui. Só que o 2 eu já tenho. Eu não posso colocar o 2 aí de novo. Aí o que eu fiz? Coloquei o próximo. Coloquei o 3 aqui. Aí eu pensei comigo, depois do 3 vem o 4. Só que o 4 também já tem. Aí eu fui e coloquei o 5. Não é que deu certo, gente? Aí, olha só, ficou desse jeito. Coloquei o 3 e o 5. Colocando o 5 aqui, eu consegui completar aqui com 6. Colocando o 3 aqui, consegui completar com 16, com 16 o 8, o 8 o 20. Como aqui eu já tinha o 3, coloquei o 20, consegui o 7 19, enfim, assim por diante. E deu certo! E assim eu consegui chegar. E se a gente somar, gente, tudo certinho, deu 65. Aí é isso. A resolução desse desafio aí. Mas olha, eu quebrei a cabeça, pensei assim comigo, meu Deus, coloquei esse quadrado mágico que eu não sei resolver para falar para as pessoas. Mas enfim, deu certinho. Foi uma tentativa, né? E deu certo de primeira. Graças a Deus. E aqui, gente, como eu falei para vocês, o nosso projeto, a gente faz muita pesquisa, né, sobre materiais que podem ser adaptados para os alunos. E esse material aqui fui eu que fiz, tá? Eu coloquei aqui, ó, esse daqui é um quadrado mágico 5 por 5, tá? Com os números feitos em 3D, com tinta 3D, a base dele é feita de papel cartolina, tá? E assim, a gente trabalha não só com números em alto relevo,
tá? Também com braille. A gente faz tudo direitinho com reglete. Só que a gente também tem alunos, né, deficientes visuais, que eles não, assim, eles perderam a visão ao longo da sua vida. Então, eles tiveram acesso aos números, certo? Então, muitos ainda conseguem sentir e compreender os números dessa forma. Tá? E para completar esse quadrado mágico, eu já fiz ele utilizando aquele método da pirâmide, tá, gente? E aqui, para completar o quadrado mágico, eu coloquei com números em EVA, tá? Para ficar mais fácil. Se a gente estivesse trabalhando com números em braille, seria interessante escrever em papeizinhos quadradinhos para o aluno sentir e ir completando no quadrado mágico, tá? Esse outro aqui também fui eu que fiz. Não sei se vocês já ouviram falar de um jogo Soma 15. O jogo Soma 15 não é nada mais, nada menos do que o quadrado mágico 3x3, clássico. Tá? Então, eu fiz aqui, ó. Passei um apertinho para fazer também. Então, ficou meio tortinho, ó. Mas deu tudo certo. Ficou legal pra caramba. Eu fiz com EVA de 5 milímetros. É um EVA mais grossinho, né? Que aí é tipo aqueles tapetes de criança, é a grossura desse EVA. E os números aqui também são feitos com tinta 3D, para o aluno facilitar para ele, né? Isso, gente. A apresentação é essa. Espero que tenham gostado. Letícia, você quer perguntar sobre as dúvidas? Oi, posso? É porque eu perdi. Tem uma dúvida, só que eu perdi a pergunta. Tá lá pra cima. É da Nayara, se eu não me engano. Achei. Ela quer saber um pouco mais sobre a utilização do material com os alunos não videntes. Eu quero saber um pouco mais sobre a utilização do material com alunos não videntes. Então, é nessa maneira. Quando a gente trabalha com esses alunos, eu não tive ainda muito acesso, porque quando eu comecei a trabalhar, a participar do projeto, né, eu comecei na pandemia. Então, eu não tive muito acesso com esses alunos. Mas, o que a gente faz? Atividades como essa daqui, ó, da Torre de Hanoi, que a gente tem perguntas, né, tipo assim, atividades para perguntar, normalmente a gente tem um bolsista auxiliando esse aluno. Né, Tatiana? Me corrija aí se eu estiver falando besteira. Pode falar o que você pensa e depois eu falo da experiência do projeto no momento em que a gente não vivia a pandemia. Pode ficar à vontade, Isabelle. Então, aí a gente tem o auxílio de um bolsista para fazer as perguntas com o aluno, para dar assistência a esse aluno, né? Para que ele compreenda direitinho. E aqui nos quadrados mágicos é essa mesma ideia. Acho que é isso, né, Tatiana? Pessoal, o projeto, eu comecei a fazer parte do projeto em 2019, quando eu retornei ao FJF, porque eu estava afastada fazendo doutorado. E aí a equipe do projeto me convidou. Quando eu cheguei, já tinha vários materiais. O que acontece? A gente usa materiais que já existem e a gente também constrói novos materiais. Então, materiais como a Torre de Hanoi já é um material que já existe. Fugiu o nome aqui agora. Material dourado, a gente utiliza muito e dá para fazer vários tipos de atividades. Também o multiplano, geoplano. Então, materiais existentes a gente utiliza. O que a gente faz é pensar em atividades que a gente vai poder desenvolver com esses materiais. E outros que a gente não tem acesso ou que seja muito caro, como no caso do multiplano, que a gente tem a gente tenta adaptar para conseguir levar até o aluno. Em 2019, quando eu voltei, o projeto trabalhou numa escola
a gente conseguiu trabalhar numa escola que chamava Maria das Dores, onde os alunos dessa escola, a turma que a gente trabalhou, além de deficiente visual, eles poderiam ter outras deficiências cognitivas. Então, quando a gente visitava a escola... Desculpa aqui, só um minuto que eu fui ligar a câmera, quase que eu compartilhei. Então, quando a gente visitava a escola, ia a equipe toda do projeto, porque nessa turma, acho que a gente tinha de 8 a 10 alunos. E aí, no caso, a gente levava os bolsistas de treinamento profissional, o bolsista de extensão, os professores que na época éramos 5. Era a Sofia, a Anatécia, eu, a Laura e o Nelson. Então, ia todos, porque realmente, dependendo do grau da deficiência, né? Porque ele pode ter baixa visão, mas ele pode ser cego também. E o que acontecia nessa turma que a gente trabalhou, da Escola Maria das Dores, é que grande parte deles eram cegos. E eles até moram na Associação dos Cegos, que tem em Juiz de Fora. Então, depende de cada escola que a gente vai trabalhar, de cada público, das oficinas que a gente faz, como que a gente vai ter que lidar. E aí, dependendo da situação, precisa de uma pessoa da equipe do projeto para cada participante. A gente, quando começou esse momento da pandemia, a gente começou com as nossas oficinas. E a Isabelle, ela ingressou. A gente fez uma entrevista com ela em março, e aí não deu uma semana, eu acho, da entrevista, já paramos tudo com a pandemia. Então, o nosso contato pessoal foi uma única vez no momento da entrevista, quando a gente marcou uma reunião para começar os trabalhos, isso aconteceu, acho que parou tudo numa segunda à noite, foi informado, e a nossa reunião seria na terça. Então, a gente começou a trabalhar o tempo todo, foi online mesmo, nossas reuniões são online. E aí, o que tem sido feito pelo projeto nesse período são oferecidas oficinas, onde a gente compartilha algumas atividades, alguns materiais que foram desenvolvidos no projeto, tanto antes da pandemia, quanto nesse momento que a gente está vivendo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa eu só ver aqui que a Nayara perguntou. Ela tem uma aluna do 2º ano do ensino médio. Então, Nayara, a gente, quando a gente foi viver essa situação da pandemia, eu deixei até mesmo no momento os orientandos que eu orientava, que era relacionado a... Ano passado, um projeto de treinamento profissional, ele estava focado mais no 7º ano, chegou no momento que eu deixei geral. E aí a gente tem várias atividades que podem ser desenvolvidas no 2º ano também. Aí é de acordo com o conteúdo que você está trabalhando, depois, se você quiser, a gente até troca alguns e-mails, algumas informações, e eu posso te passar relatórios que tem tanto da Isabelle quanto da Karen, que trabalharam comigo nesse período. E o que as outras professoras fazem, geralmente tem uma professora Anatécia, às vezes ela escolhe um tema e o aluno trabalha aquele tema. E aí o que eles fizeram, teve várias oficinas sobre o Soroban. Há pouco tempo também, essa oficina do Soroban, porque antes foi dividida em etapas, foi apresentado adição no Soroban, subtração no Soroban, multiplicação. Aí é dividido em operações mais simples e complexas, quando a gente tem que mudar a ordem. Eu vou salvar o seu e-mail aqui, Nayara, e aí a gente pode trocar mais informações. Se tiver alguma coisa que é mais direta, alguma outra dúvida, a gente pode conversar também, pessoal. O que acontece nas nossas oficinas virtuais, teve a presença de uma cega, e ela falava das experiências dela, mas ela é uma pessoa que, como a Isabelle falou, depende da vivência da pessoa, porque na escola que a gente visitava, Maria das Dores,
tinha aluno que realmente sabia alguma coisa de Braille, mas tinha outros que não sabiam nada. Tem outros, se a cegueira é de nascença, aí ele pode começar do zero a aprender o Braille e ter o mesmo grau de dificuldade dele tentar conhecer os números como a gente conhece. Enquanto tem essas deficiências que vão sendo apresentadas ao longo da vida, se a pessoa já tem uma certa idade, para eles é muito mais natural trabalhar com os números no formato que a gente conhece, porque o Braille se torna algo mais difícil. Como é mais difícil para a gente, né? Quando a gente vai ter o contato. Então, é preciso conhecer a realidade de cada participante, de cada pessoa envolvida ali. Que bom, Nayara. Aí eu posso te passar também insights, a questão do multiplano e do geoplano, principalmente, que é possível construir com material de fácil acesso. Você pode usar MDF, tomar cuidado com pregos, alguma coisa assim, mas de forma que a aluna... É porque a gente tem que saber também como que é o tato da aluna, porque se for uma pessoa que é mais delicada, eu acho que ela vai conseguir trabalhar direitinho ali com o geoplano sem correr o risco de se machucar. Mas se for uma pessoa um pouquinho mais bruta, aí ela pode correr o risco, aí a gente precisa pensar e adaptar. E aí o geoplano, ele é trabalhado também com elásticos, a gente também conhece alguns recursos computacionais, mas aí o interessante está relacionado ao áudio, né? Para que consigam entender do que se trata ou acompanhar alguém, como a Isabelle falou, uma pessoa dando suporte para ela, fazendo a leitura. Pessoal, mais alguma dúvida? Se não, eu vou convidar para a gente fazer a foto. Eu teria sim, mas é sobre a matemática por trás do jogo, sabe? Ah, sim. Mas aí acho que a gente pode conversar. Se quiser, pode falar. Isso eram coisas que eu tinha falado com a Isabelle. Não, pode Desculpa, ir, Tati. quando a Isabelle viu que o tema da Bia ia ser quadrados mágicos, a Isabelle já estava com a oficina dela praticamente pronta. Eu não tive coragem de pedir ela para mudar. E a questão eu falei também, os enfoques podem ser totalmente diferentes. A Bia foi trazendo muitas curiosidades relacionadas ao quadrado mágico e relacionados até a problemas em aberto ou curiosidades onde pode trabalhar estudos mais avançados. E no nosso caso foi no sentido mais de jogo mesmo e com essas ideias mais simples. E eu acho que é no sentido que você gostaria de perguntar, Joana. A questão de como chegaria a esse número 15 quando... Então, é que, na verdade, eu tive que sair um pouco antes da palestra da Bia, não consegui ficar até o final, né? Mas em relação à matemática, assim, quais são os números que você pode usar, né, para formar... Assim, uma vez que você estipula qual é como é que é a constante mágica, né? Isso. Quais são os números que você... Fixado o tamanho, claro, né, do seu quadrado. Quais são os números que você pode usar para montar o quadrado? E a outra coisa é o seguinte... Então, se você estipula quais são os números que você vai poder usar para montar o quadrado, quais seriam as somas possíveis, né? Quais seriam as constantes mágicas possíveis ali? Você responde, Isabelle, ou você quer que eu fale? Se teria solução, né? Sim. Bom, em questão de número para colocar em um quadrado mágico, a gente pode, se for um quadrado mágico clássico, né? Isso. A gente tem que colocar de 1 até n ao quadrado. N é o número da ordem, né? Igual um quadrado mágico 4×4, a ordem dele é 4. Então, eu posso colocar números de 1 até 16, tá? Eu posso colocar também números maiores que isso, mas aí não vai ser um quadrado mágico clássico. Tá? E acho que é isso, né? Qual que foi? E a questão, não sei se você estava presente, Joana, que ela informou como que é determinada essa constante mágica quando você está trabalhando com um quadrado clássico, né? Sim. Onde você olha para uma soma, né, de uma PA de razão 1, que foi feita ali de 1 até n ao quadrado, né? Uhum.
E aí, a questão, como ela falou, que precisa saber dessa ordem, é porque essa ordem é que vai te dar o número de linha e o número de colunas que você está trabalhando no seu quadrado. Então, é esse que ela forneceu, que a constante do quadrado de ordem 3 aí é 15, é pelo fato que também, quando você olha aí para a disposição do 1 até o 9 e faz essa soma, como falou, a questão é que em cada linha, em cada coluna ali, você está somando 3 números dessa soma total, de 1 até 9. Então, a divisão por 3 vai ser pelo fato que você está fazendo a soma de 3 parcelas aí para cada linha, para cada coluna. E a questão da análise ali de ter o 5 também, que ela falou, como o número central, tudo isso está relacionado ao que ela apresentou aí, das análises dos números serem pares, ímpares. O importante aí nesse caso é essas constantes mágicas, elas vão variando de acordo com o tamanho, né? Como foi chamado a atenção. Quando você está com o 3 por 3 é 15, aí quando você vai para o 4 por 4, se eu não me engano é 34, algo do tipo, mas tem que fazer a conta, e do 5 por 5 foi 65, tem que conferir a conta aqui, não sei se está correto. Mas uma coisa interessante que eu tinha até falado com a Isabelle para ser feito, é que esse tipo de jogos é interessante colocar para os alunos, por exemplo, apresenta um quadrado, divide em grupos, apresenta quadrados mágicos para eles, e pedem que eles investiguem, que eles coloquem todos os tipos, você só apresenta a definição para eles, ou não apresenta, né? E deixa eles investigarem o que eles conseguem ali de informações matemáticas. Aí eles mesmos vão percebendo, olha, se eu somo cada linha, se eu somo cada coluna, o resultado está sendo sempre o mesmo. Com relação à Torre de Hanoi, que ela falou que é possível trabalhar função, a partir desses jogos é possível várias investigações e análise assim, do que pode ser trabalhado, de vários assuntos matemáticos que podem ser trabalhados. E isso é algo que, numa disciplina que eu trabalhei, prática, que até ontem na oficina Já vou finalizar, tá, gente? Já passou muito da hora. Na oficina mesmo da Cristiane, nessa prática que eu trabalhei, uma disciplina da EAD, eram 3 apostilas, o curso era bem extenso, mas que apresentava vários materiais didáticos, jogos que podem ser trabalhados em sala de aula, e na maioria das vezes, os autores, que tinham alguns educadores matemáticos, apresentavam um objeto, né, para os alunos, dividia em grupos, e aí tinha uma investigação ali, e eles apresentavam quais eram as informações que os alunos tinham obtido ali a partir do que foi apresentado para eles. E é muito interessante, porque tem grupos que conseguem informações completamente diferentes do outro, tem algumas informações que vão ser comuns, algo que é rico, tanto para os estudantes quanto para os professores também. E aí, Nayara, eu acho que isso também pode ser interessante para a sua vivência de sala de aula. Alguma coisa a mais, gente? Já passamos o tempo. Obrigada, Tati. Obrigada, Isabelle. Obrigada a vocês pela participação. Obrigada, gente. Rafaela, você ajuda no print, por favor? Vamos, quem tiver afim, pode abrir a câmera para a gente tirar a nossa foto. Vamos. Chegou, Rafaela? Sim. Você não abriu a sua, não? Eu liguei aqui, mas acho que não funcionou, não. Peraí. Para mim não apareceu. A Joana tirou, então tá ótimo. Mas a Rafaela não está aparecendo mesmo, não. Para mim ela não está aparecendo. Tá ligado, tá estranho. O áudio estava ligado. Isso, agora apareceu. Pode tirar outra, Joana, por favor? A Joana parece que travou. Eu tirei aqui.
Gente, muito obrigada. Aguardo vocês à tarde, tá? Tá terminando. Tchauzinho, gente. Até mais. Muito obrigada, Isabelle.